Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre neste momento, trazendo esta unção poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus de eternidade, Deus de poder, Deus de glória, meu Deus, que vai tomando, Senhor, a cada vida, a cada ouvinte neste momento, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, acolhe eles, Senhor, em nome de Jesus agora, no meio das suas aflições. Meu Deus, livra eles deste momento, Pai, de angústia, de perseguição, que toda opressão sobre as suas vidas, em nome de Jesus, cesse. Quebre toda a força da natureza das trevas, toda a força do mal, em nome de Jesus, amém. Precisamos viver espiritualmente cheio da unção de Deus nas nossas vidas, cheio da unção de Deus. Viver cheio da unção é viver buscando a Deus e entendimento. O apóstolo Paulo, lá na sua carta de 1 Coríntios 2, ele nos diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram no coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nem passou no nosso coração, nem sonhávamos com isso. É o que Deus tem preparado para os que o amam. Se Deus nos ama, com certeza Ele tem o melhor para nos dar, porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus, esse amor que Deus tem por cada um de nós, Ele vai nos levar a ter uma eternidade com Ele. E que Deus tem preparado para nós é a eternidade. Deus nos quer para sempre com Ele, para sempre. Qual que é o pai, qual que é a mãe que não queria ter aquele filho eternamente para ele? Que você gera um filho e a sua maior preocupação é cuidar, é zelar e ter sempre para ele. Nós vemos a dor dos pais quando perdem os filhos. É uma dor muito grande quando se perde os filhos. E Deus, Ele veio nos resgatar deste corpo mortal e nos levar para a sua eternidade. Muitos nem estão pensando nisso, nunca viram, nunca ouviram e nem passou pelo seu coração, nem subiu no seu coração. Mas Deus tem preparado o seu reino para dar para aqueles que o buscam. Mas no momento, o apóstolo Paulo também, ele cobra da igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo, ele cobra da igreja de Coríntios uma situação que a igreja de Coríntios, ela também não estava andando com entendimento. A igreja de Coríntios não tinha um entendimento espiritual. Tanto que Paulo, ele dizia: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, e não tão pouco, ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais e ainda segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus que dá o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Meus irmãos, ainda nós precisamos, Paulo está dizendo, eu não pude vos falar como espirituais, mas como carnais. Porque as pessoas ainda estavam apegadas ao homem, presas ao homem. Um estava dizendo que era de Paulo, o outro estava dizendo que era de Apolo. Com certeza Deus usa a vida dos homens para levar o evangelho, para pregar o evangelho, mas nós não pertencemos ao homem. Eu não pertenço a homem nenhum, nós pertencemos a Deus.
Porque nós semeamos ali, nós semeamos a palavra de Deus, mas quem dá a semente para nós? Quem dá a semente ao semeador é Deus. Deus dá a semente ao semeador. E nós saímos para semear. Mas quem que vai dar o crescimento? É Deus. É Deus que dá o crescimento, meu irmão. Então, como Paulo diz, que ainda eles eram carnais, porque eles estavam falando que era de um, que era de outro. Como muitos hoje ficam numa guerra, porque eu sou da placa X, o outro é da placa Y. Nós não somos dos homens, nós somos do Senhor. Deus é que dá o crescimento. E nós precisamos entender, meus irmãos. Precisamos ter discernimento nas coisas de Deus. Precisamos ter discernimento para buscar o verdadeiro alimento espiritual. Porque nós não podemos andar mais na carne, meus irmãos. Paulo estava falando que aquela igreja ainda era carnal, porque havia dentre eles ainda inveja. Paulo dizia porque ainda há dentro deles o que inveja, muitas situações que Paulo estava repreendendo eles, que eles tinham que largar. Eles são carnais, porque eles não poderiam ainda entender a parte edificante espirituais. Mas Paulo estava cobrando deles o quê? Que eles deixassem a natureza carnal para que pudessem receber o alimento sólido, o alimento espiritual. Eles não poderiam ainda receber o alimento mais profundo, que era o alimento espiritual. Paulo estava alimentando eles com leite, mas eles tinham a necessidade de receber um alimento sólido, uma edificação espiritual. Meus irmãos, enquanto nós estamos indo para a igreja, enquanto nós estamos vivendo ainda uma natureza carnal com inveja, com disserções, uma fraqueza, nós não conseguimos crescer espiritualmente. O homem de Deus, ele tem que crescer primeiro numa maturidade dos frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo ele faz dentro do cristão, ele transforma o cristão. Ele tem um crescimento e ele sai da sua ira, ele sai da sua revolta. O cristão, quando começa a crescer, ele deixa a maledicência, ele não maldiz, ele não tem inveja, ele não tem divisão, porque ele sabe que ele tem que ser uma bênção para poder crescer. E nós temos que sair da carne, meus irmãos. Se nós queremos crescer, nós temos que nos apartar. Nós temos que nos apartar da maledicência, nós temos que nos apartar da fofoca, nós temos que nos apartar daquilo que corrompe. Nós sabemos que estamos num momento difíceis, de tempo trabalhosos, nós vemos que as heresias têm crescido, mas nós não podemos ficar perdendo tempo, meu irmão, de ficar julgando o ministério A, de ficar julgando o ministério B, que o pastor daquela igreja é isso. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, meus irmãos. Nós somos chamados para sermos transformados, transformar a tua vida. Não adianta nós queremos tirar o cisco dos olhos dos outros se nós não tiramos a trave que está em nós. É em nós, primeiro. Porque se nós estamos ainda, se os ministérios estão errados lá fora e nós estamos aqui maldizendo, falando, eu digo, o mal ainda está dentro de nós. Nós queremos julgar os outros se não conseguimos nem nos limpar, tirar o pecado que está dentro de nós. Queremos apontar o dedo, mas não olhamos o pecado que está dentro de nós, o pecado da maledicência, o pecado do falso testemunho. Eu digo, você só pode ser testemunho, não é porque você foi lá na internet e viu lá que alguém escreveu alguma coisa a respeito de alguém, defamando, caluniando, levantando falso testemunho, e você pega aquilo e fica passando para frente. Eu digo, você não viu, você não testemunhou. Você está sendo cúmplice de um falso testemunho, você está sendo cúmplice. Meus irmãos, não compre nada e passa a vender. Tem gente que compra de graça notícia maligna e sai vendendo para todo mundo. O que você deveria fazer é não passar notícia do diabo para frente. Porque tem aí os maldicentes, fofoqueiros malignos. Porque toda maledicência, ela é do mal. O diabo quer que você propague exatamente o mal,
Mas Deus não chamou você para propagar o mal, nem a maledicência, nem o juízo. Deus te chamou, vai e prega o reino de Deus. Pregar o reino de Deus é pregar justiça, pregar verdade, pregar salvação, pregar luz, pregar renovação. E você tem pregado isso? Eu digo que não. Então nós precisamos tomar cuidado, meu irmão, com quem que nós estamos andando. Precisamos tomar cuidado, porque o Senhor, Ele está falando conosco, o Senhor está nos cobrando. Então nós precisamos entender o que Deus está falando com a sua vida, porque servir ao Senhor é servir de uma inteireza de coração, de integridade. Servir ao Senhor é nunca defamar ninguém, defraudar. Como que você defrauda alguém? Com a nossa boca nós defraudamos. Quando nós desfazemos da imagem daquela pessoa, desfazemos do caráter daquela pessoa, nós estamos amaldiçoando. Deus não chamou você para amaldiçoar. Deus chamou nós para abençoarmos, meus irmãos. Nós temos que ser uma bênção, uma bênção. Eu digo, você é uma bênção. Nós não podemos ser malignos, nós temos que ser benignos. Nós precisamos ser esse discípulo de Jesus. Jesus nos chamou para ser esta bênção. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Outra coisa que nós precisamos, se nós não negarmos a nós mesmos, meus irmãos, a Bíblia diz para nós negarmos a nós mesmos. Se nós não negarmos a nós mesmos, é negarmos este caráter que nós herdamos da velha criatura, renunciar essa velha criatura. Precisamos renunciar. Jesus, ele diz lá em Lucas 14, uma coisa muito importante que nós precisamos observar. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha isso. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele está falando, essa palavra aborrecer é como entristecer. Se nós não entristecemos pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando nós pegamos, o que é essa palavra? Por que eu vou aborrecer meu pai? Por que eu vou aborrecer minha mãe? Por que eu vou aborrecer minha mulher? Por que eu vou aborrecer meus filhos? Porque essa palavra entristecer, se Deus manda nós honrarmos pai e mãe, se Deus manda nós amarmos as nossas mulheres, os nossos filhos, como que nós vamos entristecer eles, meus irmãos? Nós vemos que Marta e Maria estavam dentro do mesmo lar e Jesus estava ali. Mas parece que no momento quem estava aborrecendo a Marta era Maria, porque havia muitas coisas para serem feitas dentro daquele lar. E Jesus ali conversando com a Maria, e ela deu toda a sua atenção para Jesus. Ela deu toda a sua atenção. Ela não ficou preocupada em arrumar a casa e ajudar Marta para dar mais conforto para Jesus, talvez na parte física, mas ela se pôs ali a ouvir o que Jesus tinha para dizer a ela. Mas Marta se aborreceu, ela se entristeceu com aquela situação. E ela disse: Senhor, o Senhor não se importa que Maria venha me ajudar? Porque ela estava atarefada de muitas coisas, ela estava entristecida. Mas nós vemos que Jesus diz que Maria tem escolhido a melhor parte. Jesus diz que Maria tinha escolhido a melhor parte, glória a Deus, e que esta parte não lhe seria tirada. Olha que tremendo! Não lhe seria tirada aquela parte. Isso acontece, meus irmãos, na vida, na nossa vida familiar também. Na nossa vida familiar, muitas vezes nós estamos buscando mais a Jesus, estamos ouvindo mais a Jesus, tendo essa intimidade com Jesus, dando atenção para Jesus. Talvez o nosso pai, a nossa mãe, a nossa mulher, o nosso esposo, os nossos filhos vão ficar entristecidos com isso, vão ficar aborrecidos. Eu estou precisando de você aqui, eu estou precisando que você me faça algo e você não larga desse Jesus. Você só fala com esse Jesus, agora esse Jesus. E eu digo, o Senhor não vai tirar a melhor parte de você não. Aleluia. Muitas vezes as nossas buscas por Jesus vai entristecer
o pai, a mãe, a mulher, o esposo, os filhos, porque muitas vezes a família quer ir para a praia, tomar um bronze, e você fala, não, eu quero ir para a presença de Deus, eu quero buscar o Senhor, porque Deus tem algo para falar comigo. Jesus está na minha casa, Jesus está na minha vida, eu preciso dar atenção para Jesus, E muitas vezes nós vamos nos entristecer, meus irmãos, porque quando você busca Jesus, você entristece os outros. Quando você busca Jesus, porque as pessoas que estão preocupadas, ociosas, cheias de ansiedade para poder resolver as suas coisas físicas, querer colocar tudo em ordem, e de repente está contando com você. Poxa, aquela lá não sai mais da igreja, aquela lá só fica buscando Jesus, só Jesus, e a nossa casa aqui, nós precisando de ajuda. Jesus nunca vai tirar a melhor parte. Deus nunca vai tirar a melhor parte. Pode ter certeza, você pode ser esposo, você pode ser esposa, você pode ser pai, você pode ser mãe. Jesus nunca vai tirar a melhor parte quando Deus tem algo para falar aos nossos corações. Jesus estava na casa de Maria porque tinha algo ali para edificar. Jesus, ele nunca vai em vão. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Jesus estava na casa de Marta e Maria porque tinha que edificar eles. Eu digo, Jesus está nas nossas vidas porque precisa edificar os nossos caminhos. Marta não entendeu isso, mas Maria entendeu. Jesus, quando ele entra na nossa vida para transformar. E aí nós temos que dar atenção para Jesus. Jesus está na tua vida, mas será que você está dando atenção para Jesus? Eu digo, Jesus está falando tanto de diversas formas, as pessoas não conseguem ouvir Jesus. As suas coisas naturais não deixam ouvir Jesus. As coisas naturais não deixam as pessoas ouvirem a Jesus. E eu digo, as pessoas estão indo até para a igreja buscar solução. As pessoas estão buscando solução para o seu casamento, buscando solução para a sua vida financeira, buscando uma solução para a sua vida, mas sabe o que acontece? As pessoas gastam hora e horas orando, tentando buscar uma solução. E eu digo, se você gastasse um tempo desse buscando a transformação, você ia ser mudado. Nós precisamos buscar a transformação, não a solução. As pessoas estão orando pelo pão. As pessoas estão orando para receber os milagres de Jesus. Mas eu digo, Jesus quer fazer uma transformação na sua vida. Deus quer mudar o seu coração. Meus irmãos, nós temos que ser casa espiritual. E para sermos casa espiritual, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós como templo do Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar, tirar todas as contaminações que estão dentro de nós. Para sermos essa casa espiritual, para nós estarmos prontos a absorver um alimento sólido, nós temos que tirar a fraqueza carnal. Temos que fazer a nossa natureza descer e fazer Cristo crescer dentro de nós. Fazer Jesus crescer dentro de nós. Quando a nossa velha criatura está sepultada e surge esta unção do Espírito Santo dentro de nós para transformar os nossos caminhos, para transformar as nossas vidas, é tremendo, meu irmão e minha irmã. É tempo de mover. É tempo de mover. Eu digo que Deus, ele honra aqueles que o honram. Glória a Deus. Eu digo que um dos maiores problemas dos casamentos hoje é o jugo desigual. É o jugo desigual. Já que nós estamos falando em relacionamento, porque eu vejo a maioria das mulheres, homens também hoje, que estão querendo se firmar com Jesus, mas o cônjuge, a mulher ou o esposo é uma barreira, é uma pedra, que não quer nada com Jesus. Muitos vão até a igreja junto. Muitos esposos acompanham as esposas, vão até junto. Nós vemos que uma das partes quer em Jesus de todo o coração, se esforça, não entendeu. Mas nós vemos que o jugo desigual, ele atrapalha. Aí a mulher e o esposo fica no meio do caminho. Ou eu sou submisso ao marido, ou eu agrado a minha esposa, ou eu vou servir a Jesus. E aí? Qual parte que você quer? A carne ou a espiritual? É difícil, né, meu irmão? É difícil. Aí colocamos uma vida toda a se perder, porque não conseguimos agradar um, nem agradar outro. Porque a vida terrestre, meus irmãos,
A vida terrestre, ela quer ter paz. A vida terrestre, meus irmãos, ela não quer magoar, não quer entristecer, muitas vezes ela quer agradar, não quer ficar na oposição, não quer chatear. Aí vem o medo, a insegurança. Aí pega os versículos isolados, que a mulher tem que ser submissa, e aí se deixa levar por todas as contaminações do mundo com o marido, vai até nas berrações com o marido, não sai das contaminações malignas do mundo, se relacionando com tudo, contaminação do mundo que Deus aborrece. E eu digo uma coisa: aquele que quiser buscar o Senhor de todo o seu coração, eu digo, meu irmão e minha irmã, vai ter que ter renúncia e vai ter que entristecer, de um jeito ou do outro vai ter que entristecer, se você quiser ter uma vida com Deus, uma vida com o Senhor. Eu pego uma passagem aqui de 1 Samuel 25, de um homem chamado Nabal. Nabal, um homem. Aqui nós vemos que este homem era um homem duro, muito duro. Um homem que ele era grosseiro, áspero, era um homem severo, era um homem nervoso. Nós vemos que ele era casado com uma mulher que se chamava Abigail. Abigail, uma mulher que tinha sabedoria, discernimento e era temente a Deus. Nós vemos que essa mulher, na verdade, quando Nabal estava ameaçado pelos seus inimigos que estavam à sua volta, era Davi com os seus homens que guardava as terras de Nabal. Mas a palavra diz que quando Davi necessitou de alimento e mandou pedir a Nabal, aquele homem foi muito duro. Aquele homem, ele perguntou: quem é Davi? Quem era Davi? Davi para Nabal era um rebelde, não era nada. Quem era Davi? E nós vemos que a dureza do coração daquele homem, que não reconheceu em momento algum que Davi guardava suas terras no tempo das investidas dos inimigos. E quando ele manda pronunciar exatamente as palavras para os servos de Davi, quem era Davi para que ele viesse ajudar a Davi? Nós vemos que acendeu uma ira de Davi que se subiu para lhe destruir. Mas Abigail, a sua esposa, quando ficou sabendo do mal que Nabal tinha feito, aquela mulher, ela saiu de encontro a Davi com alimento e foi ali interceder exatamente pela vida de Nabal. Meus irmãos, quantos Nabal estão na vida das mulheres aí? Quantos Nabal estão na vida das esposas aí? Porque Nabal estava embriagado. Nabal, quantos maridos estão embriagados pelas coisas do mundo, pelas contaminações do mundo? Mas você tem que fazer igual a Abigail, minha irmã, porque os Nabal da vida não querem nada com nada. Mas como Abigail, você, minha irmã, você tem que sair na intercessão, glória a Deus, para que busque ao Senhor. Abigail não se importou o que poderia acontecer com ela, mas ela comentou com o seu esposo depois do que o bem que ela fez. Ela falou exatamente o que ela tinha feito, que ela preferiu colocar a sua vida até em risco de falar da benevolência que tinha feito a um homem de Deus. Ela não se importou se ela ia entristecer a Nabal ou não, meu irmão. Quando nós temos que buscar as coisas de Deus e fazer aquilo que é de Deus nas nossas vidas, porque o Senhor nos chamou para andar em justiça, andar em verdade. Não é porque nós temos que estar num casamento que a Bíblia diz que você tem que ser submissa, você tem que encobrir os erros, a mentira do seu esposo ou da sua esposa, andar na mentira, andar no engano, ganhar até uma situação errada com a mentira. Meus irmãos, os servos de Deus, eles têm que ser verdadeiros no meio do casamento. Se o teu esposo está fazendo a coisa errada, a tua esposa está fazendo uma coisa errada no pecado, se você não entristecer ele, falar, não, isso não é de Deus, porque a justiça tem que estar na nossa vida. E nós, como luz, meu irmão, como sal da terra, nós temos que mostrar o pecado, nós temos que mostrar o erro, porque o erro é do diabo, o erro é o que corrompe. Nós vemos que Eva pecou, Satanás enganou a Eva. Adão não precisava ter pecado, não. Adão não precisava ter pecado.
Adão poderia ter falado para Eva: Eva, o diabo te enganou, Deus falou para você não comer desse fruto, Deus nos avisou, Eva. Agora, Eva, você comeu do fruto, você pecou contra Deus, eu não tenho nada com isso, Eva, eu não vou comer desse fruto, eu não tenho concordância com o teu erro, Eva, você fez a coisa errada, Eva. Mas o que Adão fez? Ele deu ouvido à sua mulher. A Bíblia diz que Adão deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto. Se Adão não comesse do fruto, ele não tinha pecado. Eva sim. Eu digo, vocês estão dentro do mesmo lar, são a mesma carne, como diz a palavra. Eu digo, se um cometer pecado e o outro não tiver concordância, meu irmão, então é só um que pecou. Agora, se o outro tiver concordância, se o outro for omisso, a omissão, não podemos ser omisso, porque você tem medo do quê? Abigail não ficou com medo de Nabal. Abigail viu que Nabal fez uma loucura. Abigail viu que Nabal fez uma loucura, e ela foi lá consertar a loucura ainda de Nabal, e agiu com benevolência. Nabal agiu com avareza, como um louco, mas Abigail não. Ela agiu com gratidão, ela reconheceu que Deus tinha colocado Davi ali para guardar suas terras, mas Nabal não, com a ingratidão, com a avareza. E eu digo, minha irmã, o que está acontecendo dentro deste lar? Meu irmão, o que está acontecendo dentro deste lar? Você não tem que estar em concordância com o pecado. Não pega versículos isolados. Ai, pastor, a Bíblia manda ser submisso ao meu marido. Ele está roubando, então tudo bem. Ele está se prostituindo, tudo bem. Ele está fazendo tudo errado, tudo bem, pastor. Eu estou com concordância com ele, que a Bíblia manda ser submisso a ele, tudo que ele faz. É isso que a palavra do Senhor diz, minha irmã? Eu acho que nós temos que ser submissos no Senhor. Quando a parte peca, nós não temos que ter concordância com o pecado. Não concordeis com o pecado. Nós temos que se livrar do pecado, se livrar do erro, se livrar da prostituição. E o medo? E o medo? Nós temos que... O Senhor diz, não temer aquele que pode matar o corpo, mas temer aquele que pode tanto matar o corpo e lançar a alma no inferno. O nosso temor tem que estar em Deus. Não temer os homens, não temos que temer os homens. Se nós não entristecemos a nossa carne, se nós não entristecemos a nossa vida, se nós não aborrecemos a nossa vida, aborrecer a nossa vida, meu irmão. Talvez muitos irmãos aí estão junto com o marido, na prostituição, no erro, no roubo, ganhando dinheiro com a mão enganosa, para não entristecer a sua vida. Não, eu não vou ficar assim quietinha mesmo, estão comendo, estão vivendo, deixa a vida nos levar. Mas Deus está falando hoje, desmascarar o pecado. Tem medo do quê? Medo do quê? Nosso temor tem que estar no Senhor, na sua lei, na sua vontade. Vamos aborrecer a nossa vida. Se temos que entristecer alguém do nosso lar, se temos que entristecer o nosso filho, fala, filho, você não pode mais estar neste pecado. Filho, você não pode estar na prostituição. Filho, você está andando, roubando as coisas aí fora. Isso é pecado de morte. Você precisa confessar o seu pecado, sair desse pecado. Eu não tenho concordância, porque Deus não quer que a gente ande no pecado. Que igreja que nós estamos montando hoje, meu irmão? Se nós não estamos fazendo nem a lição de casa. Aí vamos para a igreja orar. Vamos para a igreja orar. Vamos lá, fazemos campanha. Senhor, muda o meu esposo. Senhor, muda a minha filha. Senhor, muda o meu filho. Mas quando chega dentro da sua casa, você tem concordância com tudo que está errado. Você tem concordância com tudo que está errado. Deus não vai fazer a sua parte. Deus não vai mover enquanto você não mover. Nós precisamos mover primeiro, faça a tua parte. Você recebeu uma autoridade de Deus para colocar a sua casa em ordem. Deus disse, ensina a criança no caminho que deve andar. Deus manda nós colocarmos a nossa casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Primeiro coloca a tua casa em ordem. Quando nós colocarmos a nossa vida em ordem, quando nós colocarmos a nossa casa em ordem, quando nós tirarmos a covardia, quando nós tirarmos o medo, a covardia, o medo de magoar alguém, o medo de entristecer, o medo que vai se levantar e se revoltar contra a gente. Esse é o medo que Satanás, enquanto Satanás faz você ficar com medo, ele domina a sua casa. Satanás, ele domina o seu lar. Satanás, ele domina toda a tua vida, porque ele põe o medo. Satanás, ele vem acuar as pessoas com medo, ele põe o medo. O medo do marido se revoltar, o medo do filho se revoltar, ir embora.
E o que você está agradando a quem? Ao homem ou a Deus? Você está servindo a Deus ou ao homem? E as pessoas com medo ficam servindo e sendo escravo da situação. Jesus nos chamou para nós sermos livres. Jesus quer libertar a sua vida. Louvado é o nome do Senhor, Santo Eterno. É tempo, como Paulo falou. Eu não pude vos falar como espirituais, porque vocês são carnais. Jesus quer libertar nós da nossa fraqueza da carne. Quer tirar a carne, quer tirar o medo. Meus irmãos, não é o ir na igreja, mas é ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura é tomar uma posição em Cristo. É ter uma autoridade, é ter uma personalidade de cristão dentro do nosso lar, é tirar a fraqueza e o medo, não deixar mais as coisas erradas guiarem o nosso lar, a nossa casa. Santo e eterno, estaremos orando porque eu creio que Deus tem uma mensagem poderosa na tua vida nesta manhã. Ele que te liberta, Ele que quebra as cordas do inferno contra a tua vida, que quebra toda opressão maligna, que desfaz todo o intento maligno do inferno. Santo, eterno, poderoso Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha limpar, meu Pai, ô Senhor, o arado, que o Senhor venha limpar, meu Pai, ô Senhor, destes corações, essas fraquezas, Senhor, que possa mover, levantar homens, Pai amado. Tira o medo, Senhor, meu Deus, tira, Senhor, da escravidão, Pai amado, dos homens. Fortalece, Senhor, como verdadeiros adoradores, homens, Senhor, que andam em justiça, meu Deus. Senhor, uma igreja, meu Pai, ô Senhor, irmãos que busquem o teu reino e a tua justiça, Pai amado, para que eles possam se libertar das suas fraquezas, para que as suas orações sejam atendidas, para que haja libertação, meu Pai, da escravidão, para que eles não venham servir mais o homem, meu Deus, mas servir ao Senhor Espírito em verdade. Meu Deus, Tu és o Deus, Pai amado, que levanta, Senhor, um povo forte, um povo com entendimento, que quebra toda esta força do inimigo do seu caminho, e dá entendimento, e dá vida, e dá renovação. Deus, Deus de poder e de glória, que a tua graça, o teu poder, a tua unção esteja derramada sobre as nossas vidas nesta manhã. Santo, querido Pai, em nome de Jesus, agora liberta, Pai amado, esses que estão cativos, toca naqueles que estão enfermos, meu Deus, dê vitória ao teu povo agora, meu Deus. Dai-nos visão, meu Deus, do teu reino, meu Deus, dai-nos entendimento do teu reino, Senhor. Firma nós nas nossas fraquezas e nos liberta de todos os nossos temores, Pai. Senhor, levanta uma igreja, Pai amada, firme, idônea, comprometida, meu Deus, a buscar as coisas que são do alto, Pai amado, a enxergar as coisas que são celestiais. Senhor, move este milagre, guarda os irmãos, Pai, guarda aqueles que estão levando a verdadeira semente, aqueles que estão levando leite genuíno, meu Pai, esses irmãos, Pai amado, que têm abraçado o Evangelho, Pai amado, com força, com poder, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fica na paz e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.